Olá, tudo bem? Estamos chegando ao nosso vídeo de número 57 desta série de 100 videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Access. Nesta lição, nós vamos ver mais 2 exemplos de criação de consultas, exemplos completos passo a passo. Estamos aí numa série de vídeos sobre a criação de consultas, onde ao todos nós criamos 20 consultas completas, passo a passo, detalhadamente explicadas. Tá? Então agora neste vídeo, nesta lição, mais 2 exemplos completos, resolvidos e explicados. Caso de dúvidas, pessoal, por gentileza, use o campo comentários que está aqui abaixo do vídeo. Pode deixar suas dúvidas, pode demorar um pouco, mas eu respondo todos os comentários. E não esqueça de me ajudar na divulgação deste conteúdo gratuito para pessoas, colegas, conhecidos, que vocês saibam que têm interesse no assunto banco de dados e Access. É que vocês podem divulgar compartilhando o link do vídeo, o link está na descrição aqui abaixo do vídeo, através do Facebook, do Twitter, das redes sociais em geral, tá bom? Lembrando que essa série de vídeos de resolução de consultas, ela é baseada nos exemplos deste banco de dados que está disponível para download nesse endereço, o Northwind, que é o banco de dados de exemplo que vem junto com o Access 2010, que é a versão que eu estou usando para criar essas consultas. Então vamos ver quais consultas nós vamos resolver, nós vamos criar neste vídeo. A consulta 19, que é criar uma consulta do tipo referência cruzada, onde nós vamos ter o total de vendas por funcionário por trimestre somente para o ano de 1997. Então cada funcionário vai formar uma linha da consulta, cada trimestre vai formar uma coluna e no encontro a soma das vendas por trimestre por funcionário somente para o ano de 1997. Então a novidade aqui, nós vamos usar uma função part data, que é usada para extrair partes de uma determinada data. No caso, nós vamos extrair apenas o trimestre da data do pedido. E por fim, nós vamos alterar a consulta que foi criada nesse exercício 19 para que sejam exibidos os totais trimestrais de venda para todos os trimestres e não somente para o ano de 97. Ou seja, vamos tirar o filtro de ano para 97, tá bom? Então vamos lá para o Access, criar essas 2 consultas aí para finalizar essa série onde eu repassei para vocês realmente muita coisa sobre consultas no Access em geral, tá? Muitos exemplos práticos, tudo bem passo a passo, bem detalhado. Vamos ao trabalho então. Estou aqui no Access e vamos criar a nossa primeira consulta, que é uma consulta de referência cruzada. Então vamos lá. Guia criar, clico aqui em design da consulta. O que eu vou precisar? Vou precisar da tabela pedidos e da tabela detalhes do pedido para poder calcular o total de venda por pedido, que depois no cruzamento da consulta vai dar total a soma de vendas por trimestre por funcionário. E como eu preciso de funcionários, então funcionários vamos adicionar aqui. Fechar. Então vamos lá. Primeira coluna, o que eu vou criar aqui? Deixa eu só colocar funcionários para lá e colocar pedidos no meio para ficar mais ajeitadinho. Não, isso aqui não influencia em nada na consulta, tá? A única regra que vocês devem observar é que numa consulta não pode haver tabela solta, ou seja, tabela que não tem relacionamento com pelo menos uma das outras tabelas que fazem parte da consulta. Então, o primeiro campo aqui, eu vou juntar os 2 campos aqui, ó, nome e sobrenome, para formar o nome completo do funcionário. Vou chamar, essa vai ser uma coluna calculada, então vamos dar um zoom aqui para vocês. Clica com direito, zoom. E vou escolher um tamanho de fonte aqui, 14. Vamos ver se fica bom, 14. Verdana. Só para ficar mais fácil vocês visualizarem aí no vídeo. Então vamos lá. Se é uma coluna calculada, começa com o nome da coluna. Vou chamar de funcionário. 2 pontos. Tudo que vem antes do 2 pontos, repito pela enésima vez, é o nome que vocês vão dar para a coluna. E agora, como é que eu junto 2 campos do tipo texto? Como é um campo entre colchetes, né? Nome. O que eu preciso? Mais, que é o operador para concatenar os campos. Um espaço entre aspas, porque o espaço entre aspas, para ter um espaço entre o nome e o sobrenome, né? Mais
abre colchetes, sobrenome. Então, estou simplesmente juntando num campo chamado funcionário o nome e o sobrenome do funcionário que estão em campos separados lá na tabela. Ok? Se eu executasse a consulta agora, eu teria apenas uma coluna chamada funcionário, com o nome e o sobrenome do funcionário que fez cada um dos pedidos. Ah? Muito bem. Vamos voltar então aqui para o design da consulta. Além do nome do funcionário, eu preciso o quê? E aqui que vem uma novidade. O trimestre da data do pedido. Aí, Júlio, a pergunta é como é que eu vou extrair apenas o trimestre de uma data? Para isso tem uma função chamada partData. Vamos ver como usar essa função. Clico com direito aqui, zoom, para vocês visualizarem mais fácil. Eu vou chamar aqui, vai ser uma coluna calculada, né? Então, trimestre do pedido. Vou chamar só de trimestre. Trimestre, 2 pontos. Lembrando que veio antes 2 pontos o nome, e esse nome não pode ser igual a um comando ou função do Axis. Se existisse uma função chamada trimestre, o nome da coluna não poderia ser trimestre. Vamos ver se eu lembro aqui, é partData. Isso, partData, o nome da função. O primeiro parâmetro, eu digo que tipo de período eu quero retornar, se é o dia da data, o mês da data, o trimestre ou o ano. Para retornar o trimestre é Q de quarter, não lembro como se pronuncia em inglês. Então o primeiro parâmetro diz o que você quer extrair, no nosso caso aqui, Q que significa trimestre. E o segundo parâmetro é a data da qual eu quero extrair o trimestre, que é a data do pedido. Fecha aqui e fecha parênteses. Então, partData, que é apenas o trimestre e de qual campo eu quero extrair. Vamos ver se ele vai fazer isso. Vamos executar, ó, extraindo somente o trimestre da data. Vamos indo. Já extraí o trimestre, já juntei o nome e o sobrenome, agora aquela formulazinha que calcula a quantidade de cada item de cada pedido. E depois, no cruzamento, ele vai fazer a soma. Então, direito, zoom, essa nós já usamos N vezes, vamos chamar aqui total. O valor total. Pronto. Que é, lembram? Quantidade vezes o preço unitário. Multiplicando a quantidade vezes o preço unitário de cada item de cada pedido. Lembrando que eu estou usando aqui preço com cedilha, unitário com X, porque se vocês olharem na tabela de pedidos, é assim que está o nome do campo lá, ó. Tem que digitar exatamente. Se digitar com espaço, o que vai acontecer? Ele não vai reconhecer como sendo um campo. E na hora de executar a consulta, ele vai abrir uma janelinha perguntando, ele vai achar que é um parâmetro, um valor para o preço unitário. Então tem que digitar o nome dos campos aqui, exatamente como eles estão nas tabelas. Quantidade vezes preço unitário, vezes, abre parênteses, 1 menos o desconto. Aquela nossa fórmula de cálculo que já usamos N vezes nos exemplos anteriores. Ok. Agora falta mais duas coisas. Transformar a consulta numa referência cruzada, dizendo quem é o campo linha, quem é o campo coluna, quem é o campo valor, e aplicar um filtro somente para que sejam calculados os totais para os trimestres do ano de 1997. Então vamos lá. Como se transforma ela numa referência cruzada? Aqui, ó, esse botãozinho, tabela de referência cruzada. Clica aqui, aí aparece na consulta essa linha referência cruzada. Isso aqui tudo nós já vimos nos exemplos anteriores. Qual campo vai formar as linhas da referência cruzada? O funcionário. Para cada funcionário, uma linha diferente. Então, aqui no campo funcionário, na linha referência cruzada, eu venho e seleciono linha. Trimestre vão formar as colunas. Então, aqui no campo trimestre, linha referência cruzada, título de coluna. E aqui no valor total vai formar o campo valor, só que aqui ao invés de agrupar por, eu vou pedir para somar. Com isso eu já vou ter a soma das vendas por funcionário por trimestre, mas ainda não vou ter o filtro para o ano de 1997.
Como é que a gente aplica o filtro? Muito simples. Adiciona o campo data do pedido aqui. Até vou fazer diferente. Vou fazer uma coluna calculada onde eu adiciono somente o ano. Então, direito aqui, zoom. Eu extraí apenas o ano. Ano do pedido. 2 pontos. Que vem antes de 2 pontos é o nome da coluna. Ano, função ano, que nós aprendemos nas lições anteriores, da data do pedido. Vou criar uma coluna para extrair apenas o ano da data do pedido. Vou pedir para, como ela vai ser um filtro, lembra da dica das lições anteriores? Nessa, ao invés de agrupar por, eu vou selecionar onde, para indicar que é um filtro, tá? E aqui no critério eu vou colocar 1997. Simples assim. Então agora tem uma coluna que extrai apenas o ano da data do pedido. Como no total eu selecionei onde, eu estou indicando para o Axel, isso aqui é um filtro. E critério 1997. Agora sim eu vou ter o total de vendas por funcionário, por trimestre, somente para o ano de 1997. Vamos executar para ver se está certinho. Isso aqui ele dá isso aqui porque não tem espaço suficiente, né? Então tem que aumentar o tamanho da coluna. Tá aí, ó. Total de vendas por funcionário, somente por trimestre, somente para o ano de 1997. Um ajuste final, um acabamento final, nós poderíamos formatar essas colunas como moeda. Vamos fazer isso? Volta aqui no modo design, aqui no valor total, clica com o direito em qualquer lugar do campo, propriedades, formato, seleciona moeda, tá? Aqui. E agora fecha a janelinha de propriedades, vamos executar, vai ficar mais bonitinho. Total de vendas por trimestre, por funcionário, para o ano de 1997. Com isso nós concluímos aquela nossa primeira consulta que ele pede para salvar como exercício 19. Vamos fazer isso, salvar exercício, espaço, tracinho, espaço, 19. Ok. E o que é o segundo exercício? Recapitulando, alterar a consulta criada no exercício 19 para que sejam exibidos os totais trimestrais de venda para todos os trimestres de todos os anos, ou seja, apenas vamos tirar o filtro de 1997. Então acompanhe aqui, ó, memorize 2 ou 3 desses valores só para ver que ao tirar o filtro tem que dar diferente, né? Por exemplo aqui, ó, para o Andrew Filler, 7.000, 24, 17, 21. Tá? Quando eu tirar o filtro de 97 tem que dar maior esses valores, porque daí vai ter as vendas dos demais anos que não estão contabilizadas aqui. Primeira coisa, vou salvar essa consulta como exercício 20. Então vamos lá. Arquivo. Opa, volta aqui. Volta aqui para consulta. Onde é que eu salvo essa consulta? Como? Aqui, salvar objeto como? Que sabia. Então, tô lá na consulta, já salvei ela com nome, eu quero fazer uma cópia dela com outro nome. Vem aqui em arquivo, salvar objeto como. Aí ele sugere aqui cópia do exercício 19. Eu vou colocar aqui exercício 20. Tá? E o tipo que eu quero salvar, eu quero manter ela como uma consulta. Ok. Tudo bem. Aí venho aqui em criar ali, tá aqui já como exercício 20. Eu simplesmente quero tirar o filtro aqui. Eu vou executar sem tirar o filtro para nós ver os valores. E depois vou tirar o filtro. Ó. Opa. Aqui design. Que tem que estar em design da consulta. Modo de exibição. Clica para executar. 7, 24, 17, 21. 7, 24, 17, 21. Com o filtro. Agora eu vou tirar o filtro, simplesmente apago esse campo aqui, ó. Clico nele, seleciono e apago. E executo novamente. Olha ali, era 7, foi para 48, 20. Por quê? Porque agora ele está contabilizando as vendas de todos os anos. Não está filtrando mais somente para o ano de 1997. Bem tranquilo e bem fácil, né, pessoal? Tudo bem. Com isso, vamos salvar aqui. Depois que alterou, clica no disquetezinho para salvar. Se não, na hora de fechar,
ele ia pedir para salvar, daí você podia salvar, né? Muito bem, com isso nós encerramos a nossa série de vídeos sobre exemplos práticos de criação de consultas. Não encerramos ainda a série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados ou Axis. Espero de coração que esta série de vídeos sobre consultas no Axis tenha sido útil e tenha ajudado vocês a dominar melhor todos esses recursos que existem relacionados à criação de consultas no Axis. Valeu, agradeço muito por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Muito obrigado!